Olá, aluno e aluna do nosso curso de Humanidades. Você aí que estuda filosofia, sociologia, história, né? Teologia também, embora teologia eu já gravei um vídeo mais específico. Eu estou aqui para ajudar você a explicar o que é iniciação científica, por que esse trem é importante, por que quero que você faça isso, por que isso vai ser bom para você. Vamos lá, de cara. Para você entender por que eu tenho que estudar iniciação científica. Então eu vou te dizer, ó, vamos lá. Presta bem atenção nisso aqui. A iniciação científica é um qualificador para quem quer trabalhar, entendeu? Eu acredito que se você está fazendo uma faculdade, seu objetivo é entrar no mercado de trabalho, certo? O mercado de trabalho tem duas grandes áreas para quem estuda disciplinas de humanidades. Vai atuar como professor ou como pesquisador. São as duas grandes áreas. Existem outros campos de atuação, claro, mas essas são as principais. Tanto como professor quanto como pesquisador, a iniciação científica é fundamental. Por quê, professor? Mas por quê? Primeiro, vamos lá, olha aqui comigo. Nós temos um mercado totalmente mudando hoje. Então, antigamente, o professor era aquele personagem mais quadradão, né? Que ia lá, fazia o curso meio de qualquer jeito, passava e conseguia aula. Hoje não está mais assim. Primeiro, velocidade incrível de conhecimento, muito conteúdo para processar, o EAD chegando para ficar nas universidades. Então isso exige um novo perfil do profissional da área de humanas. Okay? E nesse novo perfil, o que é importante? Vamos lá? Pesquisa. Tá? O que é importante é esse perfil do camarada que produz conteúdo, que consegue discernir um conteúdo dentre os outros, que consegue ter um perfil crítico capaz de identificar o certo e errado dentro de uma linha de pesquisa. Ok? Então isso daqui é importante para você. Então, qual que é a ideia? O Sesumar, então, ele tem dois programas de iniciação que soltam agora no começo do ano. Um deles é o PIBIC e o outro é o PIVIC. O PIBIC é um programa com bolsa e o PIVIC é um programa voluntário. Nos dois você pode fazer pesquisa. Aí você fala, mas professor, tá, eu achei até interessante, mas o que eu vou pesquisar e por que eu vou pesquisar e como? Então a pesquisa na graduação, e talvez a dica comece aqui, não é uma coisa assim de outro mundo, você não vai... embora até dê para fazer pesquisas mais elaboradas, de campo, com formulário e tal, mas também existem pesquisas que você faz bibliográficas, tá? A grande maioria das pesquisas na graduação são pesquisas exploratórias. E o objetivo dessas pesquisas é conhecer melhor um determinado assunto. Então vamos lá, suponha que você é de filosofia. Então você é de filosofia e você está querendo agora desenvolver um material, uma pesquisa sobre o assunto. Já vou dar a dica, você pode pesquisar em pensamento pós-crítico. Pô, professor, o que é isso, né? Ah, é legal. Você pode pesquisar em várias áreas, filosofia da mente, epistemologia, filosofia clássica, algum pensador. Pode pesquisar alguns temas da filosofia, alguns tópicos que você possa achar interessante. Mas sempre bom você manter em mente que a tua pesquisa ela tem que ter uma resposta para a sociedade. Tá? Então você não vai pesquisar um assunto que ninguém nunca vai pesquisar, vai ser só você. Não tem sentido. Nós pesquisamos temas e assuntos que vão provocar a sociedade. Então a ideia da pesquisa é isso, é contribuir para a ciência, contribuir para o pensamento, contribuir para o desenvolvimento científico de determinada área, seja na filosofia, na sociologia, na história, na teologia. Tá? A ideia é o seguinte, o que você vai fazer então? Você vai, primeiro de tudo, antes de até pegar o formulário aqui e abrir, você tem que sentar e pensar o que é importante para você, o que é importante em tipo de pesquisa, o que é legal pesquisar, o que você acha que falta pesquisar, o que você entende que seria importante para a sociedade nossa estudar e pesquisar. Pega essa ideia, então, e separa. Por exemplo, para mim, minha área na filosofia é pensamento crítico e epistemologia, filosofia da mente. Eu estou sempre trabalhando nesse circuito. Tá? Então, para mim, na minha compreensão, o pensamento crítico é uma das coisas mais importantes para a nossa sociedade hoje. Então, toda a minha pesquisa filosófica está aí. Então, eu estou dando a ideia para você como é que você faz. Você pode pesquisar em pensamento crítico. Né? Formação do pensamento crítico, o que é o pensamento crítico, quais são as formas de crítica, quais são os teóricos do pensamento crítico. E aí, a partir disso, então, você construir um artigo sobre o assunto. E o que vai ser esse artigo? Vai ser um artigo exploratório, onde você, então, vai pegar vários artigos sobre o assunto, livros, você vai ler e vai escrever o resultado dessa tua pesquisa. Ok? Então, essa que é a ideia da iniciação científica. É preparar você para que você seja capaz de identificar um tema que tenha relevância social, que você seja capaz de descrever um roteiro de pesquisa, iniciar e concluir a pesquisa, não só lendo, montando um banco de dados,
mas também escrevendo isso aí em um material de 10, 12 páginas até o final do curso. Tá? Então a ideia é essa, até o final do curso, até o final do programa. Né? O programa começa em maio e termina em dezembro. Então você tem aí 8 meses, dá para fazer 10, 12 páginas tranquilamente. Ok? Então vamos lá. Além disso, se você falar assim, mas eu sou da sociologia, professor, mesma coisa. Sociologia, história, mesma coisa. Sociologia, a primeira coisa que você vai perguntar, olha, quando eu olho para a sociedade hoje, o que seria interessante estudar? O que vai enriquecer a sociedade? Que pesquisa vai contribuir para o pensamento sociológico brasileiro? Que pesquisa vai contribuir para a sociedade? Então você pode sim fazer pesquisas desse gênero. Claro, numa pesquisa exploratória, que é essa que eu falei, você vai pesquisar outros artigos para você entender um pouco mais e disponibilizar para que outros alunos e a própria sociedade também tenham informações e conheçam um pouco mais, como você fez. Mas também pode ser pesquisa de campo. Na área de sociologia tem bastante. De repente você quer estudar a característica dos alunos de sociologia do segundo ano da Unicesumar. E aí então você vai criar um formulário para capturar essas características, vai ouvir esses alunos todos, vai coletar esses dados e vai fazer uma análise que é o resultado dessa coleta. Isso é uma pesquisa de campo, que também pode acontecer em filosofia, pode acontecer em sociologia. Isso não tem nada de errado, só muda o tipo de pesquisa. Na pesquisa de investigação, você vai olhar, você vai ler, identificar e selecionar os dados que já foram pesquisados. Na pesquisa de campo, você vai produzir dados, né? Porque até o momento não tem. Você vai então criar formulários e produzir os dados para a pesquisa, que vai servir também para que outras pessoas peguem esses seus dados e construam teorias em cima dele. Entendeu como funciona? Na história, mesma coisa. Na história, você pode trabalhar de outra forma. Claro, você não vai, de repente, pegar um teórico. Mas na história você pode pegar momentos históricos, explorar eles melhor. Eu tenho curiosidade de escrever sobre Tiradentes. Ótimo. Pega lá a história de Tiradentes. Vamos fazer uma pesquisa sobre o assunto. Eu quero fazer, então, uma pesquisa sobre a minha cidade. Pode? Pode também. Aí você vai estudar a história da sua cidade. Eu quero fazer, entendeu? Eu quero fazer pesquisa sobre a história de um personagem, de uma pessoa do meu bairro. Você pode fazer isso daí tudo, tá? Só que aí, assim, mesma coisa. Você vai ter uma pesquisa exploratória, que aí você vai levantar a bibliografia sobre o assunto, ler, selecionar esses dados e escrever a sua compreensão sobre esses dados. Essa aí é uma pesquisa exploratória. Numa pesquisa de campo, aí sim, por exemplo, você vai estudar a história de uma pessoa numa comunidade do bairro da cidade tal. Então aí você tem que ir lá, montar um formulário, fazer entrevista com os vizinhos, entrevista com as pessoas que conheceram. Se a pessoa ainda for viva, entrevista com a pessoa. E por meio dessas entrevistas, você vai selecionar os dados, ou seja, você vai criar os dados que vão ser a fonte da sua pesquisa e fonte para que outras pessoas pesquisem. Entenderam como funciona? Isso daí é fundamental, gente. Isso aí dá um baita know-how no currículo de vocês, tá? A hora que você for procurar um emprego, tá lá no teu currículo. Você tem currículo Lattes cadastrado, que você já fez pesquisa, que você já publicou trabalho, que você já participou de congresso. Por quê, gente? Essa é a vida do professor. A vida do professor no nosso mundo, ele tem que estar participando de congresso, tem que estar publicando artigos, tem que estar conhecendo e escrevendo. Não tem mais espaço para esse professor que não produz nada. O mercado de trabalho, a cada dia que passa, sufoca mais esse profissional, porque é um profissional que não se qualifica, que não vai atrás de se desenvolver. Então o mercado de trabalho hoje, ele está atento a essas pessoas que entendem o aprendizado, o conhecer, não apenas como uma coisa que eu venho para a faculdade e faço e já tenho, mas como algo que é contínuo, que eu continuo participando da comunidade científica, colhendo dados, participando de congressos, escrevendo artigos, produzindo material. Esse é o profissional hoje de ponta. Então a ideia nossa é transformar você nesse profissional de ponta. Ok? Então vamos lá. O que você vai fazer então para participar, professor? Então você vai entrar lá no site do Sesumar, no site do PIBIC, e vai baixar esse formulário aqui, que é o formulário de iniciação científica. Aí os nossos mediadores estão sempre passando informações sobre o site. Você vai ter isso aí mais fácil, vai ter também na descrição aqui abaixo do vídeo. Eu vou pedir para o mediador já colocar os links para que você possa entrar e baixar para fazer esse trabalho. Aí você vai baixar esse formulário aqui, ó, e eu vou passar ele com você para você entender. Não é bicho de sete cabeças, tá? Aí tem o teu formulário, aí você vai fazer o seguinte, aqui no começo, pode colocar qualquer título, é o título do que você quer pesquisar, tá? Coloca aqui o título, quero pesquisar o pensamento filosófico de Bakhtin, né?
ou linguístico de Bakhtin. Você coloca aqui a sua proposta, né, ou histórico, ou o pensamento ou algum dos links, a ideia de campo no pensamento de Bourdieu. Pode explorar uma noção. Eu quero estudar a noção de mais-valia no pensamento de Karl Marx. Não tem problema, coloca o título que você quiser, que esse título depois a gente pode mexer ele, sem problema. Projeto vinculado aqui, curso. Aí você vai colocar aqui o curso, o curso de filosofia, curso de sociologia, teologia, história, o seu curso. A unidade, o campo, qual é o polo que você está, coloca aqui, tá? Ah, eu não tenho polo, tá, né? Do EAD, vinculado à sede, então coloca a sede. Só procurar o seu polo e colocar. Informações aqui, dados da equipe executora, né? Aqui é bem tranquilo, está falando só tirar esse, não identificar nesse formulário nome nem nada, porque ele vai ser avaliado. Então não pode ter nome para que não seja tendenciosa a avaliação. Vigência do projeto. Então você não precisa mexer, deixa essa data, isso aqui mesmo. Tipo de pesquisa. Aí você vai clicar aqui e colocar, né? Eu estou recomendando que agora no começo, como ainda não está claro, você coloque aqui básica ou revisão de literatura. Uma das duas serve. Básica é quando vai fazer essa pesquisa exploratória que você quer conhecer um assunto. Revisão de literatura, aí é diferente. Aí você fala assim, esse artigo pretende fazer uma revisão de literatura, ou seja, vai ler tudo sobre o assunto em um determinado período de tempo que foi publicado num determinado local. Então essa é uma pesquisa que demanda muita leitura e é mais trabalhosa. Quiser fazer ela, dá também, mas na graduação, faz a pesquisa básica, melhor, porque nós estamos começando. Melhor experiência, vamos devagar, né? Se você já tem experiência, joga lá e faz naquela outra vez. Utilizará laboratório de pesquisa? Não. Você vai lá e clica ali e tal, aqui nele, seleciona, né? Escolher um item, se não tem, não precisa escolher nada. Só não preenche. Ok. Trabalho resultará em produto, processo? Não. A não ser que o seu trabalho queira criar uma metodologia, e não vai ser isso. Na graduação a gente não faz isso. Então, não. Vinculado a grupo de pesquisa, aí sim, nós temos hoje um grupo de pesquisa de ciência da religião, de teologia, e aí no grupo de pesquisa do Cesumar eu coordeno ele, você vai poder participar, se quiser participar conosco, até recomendo, porque muitas das orientações são feitas lá no grupo e pode tratar todos. No nosso grupo de pesquisa, ele é multidisciplinar, então ele está trabalhando com pessoas das outras, de filosofia, de sociologia, todos ali trabalhando no nosso ambiente, tá? Junto com teologia também. As orientações geralmente são orientações técnicas do grupo de pesquisa, e aí qualquer um, todo mundo que assiste, viu a gente orientando o trabalho de teologia, as mesmas orientações servem para filosofia, sociologia e história. Tá? Resultará em processo? Não, é vinculado ao grupo de pesquisa? Coloca sim, né? Aí qual grupo a gente coloca aqui depois, ou você entra na página de grupos do Cesumar e já baixa lá o nome do grupo de pesquisa e coloca. Voltado para responsabilidade social? Aí você tem que colocar aqui, ó, sim ou não. Responsabilidade social é aquele que tem o índice de responsabilidade social já pronto. Você entra lá no Google e coloca assim, quais são as principais responsabilidades sociais? Aí vai aparecer aquele código dos objetivos do milênio, as responsabilidades principais lá. E aí você vê se o seu estudo tem a ver com isso. Por exemplo, você quer fazer estudo exploratório para conhecer melhor um tema? Então, tem sim. Aí a responsabilidade social é educação de qualidade, né? Então você sempre vai encontrar coisa assim. Ou análise de inclusão social. Então tem que sempre pegar o teu trabalho e tentar encaixar aqui da melhor forma possível. A gente também, quando vai corrigir, dá uma olhada, releva. Isso aqui não é classificatório, tá? A gente ajuda e já orienta para ficar da forma certa. Mais para baixo aqui, então, começa o teu projeto. Primeira coisa é o resumo. Então vamos lá. Como é que isso aqui, esses trabalhos, como são vários que se inscrevem, inclusive vai ter direito à bolsa, aqueles que são os melhores e forem selecionados, então é ideal que você preencha todos os tópicos, que está aqui mesmo. Resumo, né? Então o resumo, deixa isso aqui para fazer por último. Porque se você começa do resumo, você já se perde. Deixa ele por último. Vamos lá, introdução. Aqui na introdução você vai colocar o quê? O que você quer pesquisar? Olha lá. Deve conter os fundamentos de estudo. Seu objetivo é situar o leitor no contexto da pesquisa e tal. Então aqui na introdução, você vai falar assim, ó, a minha pesquisa, vamos falar que a gente vai falar do Bourdieu, por exemplo, pesquisa de sociologia. Então o objetivo dessa pesquisa é explorar a partir da ideia de campo de Pierre Bourdieu, que está no livro tal dele, né, Considerações Sociológicas, e a ideia é explorar esse conceito de campo e entender a sua aplicabilidade na atualidade. Ótimo. Colocamos aqui uma introdução geral sobre o tema.
Então, na introdução, você vai falar um pouquinho sobre o tema e onde está mais ou menos o que você está pesquisando. Ó, eu quero pesquisar sobre Tiradentes. Falei aqui da história. Tinha um personagem Tiradentes e tal, né? Então, o objetivo é pesquisar ele a partir da história vinculada a tal historiador de tal época. Só você situar onde está a pesquisa. Ah, eu quero fazer uma pesquisa em filosofia, né? Eu quero pesquisar política em Platão. Aí não dá, você vai ter que ler um monte de livro. Aí você tem que resumir isso aí, achar a ideia mais sintética. Nunca um trabalho muito abrangente. Quanto mais delimitado, melhor. Então, nosso objetivo aqui é a introdução. O objetivo desse trabalho, esse trabalho pretende pesquisar na obra política de Platão a ideia do homem tirânico. Ponto. Fechamos aí. Problema de pesquisa. Então, o problema de pesquisa, quem está fazendo uma pesquisa exploratória, tem a ver com falta de conhecimento. Tá? Então, o objetivo, a partir desse tema, entende-se que há uma certa ausência de pesquisa e conhecimento sobre o tema, né? E o objetivo, então, desse trabalho, né, é poder investigar melhor esse tema e solucionar aí a falta de conhecimento, a falta de pesquisa que se há sobre o tema. Seria essa a ideia. Quando é uma pesquisa básica, é uma pesquisa que tenta suprir falta de conhecimento de determinado assunto. Ou então, por exemplo, poderia ser o problema de pesquisa não só a falta de conhecimento, mas uma ressignificação, um retorno, um reolhar para determinado assunto, a fim de entendê-lo melhor. Tá? Base teórica é onde você vai pesquisar e com a sua perspectiva. Então, nós vamos, para isso aqui, nós vamos então fazer uma pesquisa, vamos lá, já vou dar a dica, bibliográfica. Pesquisa exploratória, bibliográfica. E serão pesquisados aí vai bem assim mesmo, os artigos levantados no banco de dados da CAPES, no portal Periódicos e também no banco de dados do Google Acadêmico, dos últimos 5 anos, e serão selecionados os trabalhos e usados para fazer essa análise do tema. Fica assim, mais ou menos isso, tá? Formulação da hipótese. Então é sempre uma ideia aonde você pretende chegar com essa pesquisa. Então seria assim, ó. A partir, então, dessa pesquisa, pretende-se desenvolver uma compreensão mais clara do assunto que nós estamos pesquisando. Fechou? Você tem aí uma introdução, tá? Introdução é igual ao resumo, professor? Não. Depois nós vamos voltar no resumo e você vai entender. Continuamos. Justificativa. Você vai escrever aqui por que é importante fazer essa pesquisa. Então, nós já estamos falando aqui, né? Essa é importante. Você pode ter 2 formas de justificativa. Uma justificativa pessoal e uma social. Então, você pode pessoal, né? Por exemplo, a partir da minha experiência com a área de sociologia, entendo que é necessário esse tipo de pesquisa sobre campo do Pierre Bourdieu por causa da pós-modernidade, da configuração do Brasil, da possibilidade de olhar a sociedade por meio dos campos, conforme o pensamento de Pierre Bourdieu. Justifiquei. Para mim, particularmente. Mas também posso fazer justificativa social. Entende-se que essa pesquisa contribuirá para a sociedade na medida que auxiliará nas relações, na compreensão das relações de poder, na compreensão das relações entre os diferentes grupos e campos sociais. Fiz uma justificação social. Então você pode fazer vários tipos de justificação. Pessoal, social, ideológico. Está fazendo filosofia, pesquisa sobre Platão. Esse trabalho justifica-se a partir da necessidade de retornar ao pensamento de Platão e tornar viva sempre a conscientização da filosofia, das suas críticas, do seu pensamento. Tá vendo? Só uma rememória também serve como justificativa. Tudo é justificativa. Todavia, as justificativas sociais são sempre aquelas de maior impacto, maior relevo e vai ter maior classificação. Por quê? Porque espera-se que um trabalho científico atenda à sociedade. Não pode ser um trabalho que você terminou e colocou na prateleira. Então, todo trabalho que você for fazer, pensa sempre como esse trabalho pode ajudar a sociedade. Isso aí é a dica. Objetivos, vamos lá. Então, aqui, qual o objetivo do seu trabalho? Estou fazendo o trabalho do Pierre Bourdieu, né? Então, o objetivo desse trabalho é, a partir da pesquisa de campo de Pierre Bourdieu, poder reconceituar, ou poder tornar claros os conceitos, ou poder aproximar os conceitos de Pierre Bourdieu ao pensamento sociológico brasileiro, ao pensamento sociológico atual,
comparando com a sociedade, comparando com a formação na graduação, entendeu? A ideia dos objetivos é um objetivo geral, onde é o teu foco principal. Aí, assim, objetivos específicos, né? Então, e o que eu preciso fazer para alcançar esse objetivo geral? Então, o meu objetivo geral é propor um melhor entendimento do conceito de campo, ou não usa melhor, né? Bom, propor um entendimento do conceito de campo que atenda às necessidades da sociedade brasileira atual. Ótimo. Então, como é que é o objetivo específico? É o que eu preciso fazer para chegar nesse objetivo maior. Para isso, nós temos os seguintes objetivos. Primeiro, estaremos pesquisando as obras de Pierre Bourdieu que definem a ideia de campo. Segundo, faremos uma análise da sociologia brasileira a partir dos autores Guerreiro Ramos e X e B. Aí, terceiro, a partir dessas duas leituras, faremos então uma comparação para identificar quais são as qualificações necessárias para se entender a sociedade. Entendeu? Então a ideia é, objetivo geral é o objetivo maior do seu trabalho, entender Bourdieu. Objetivo específico são os passos que eu tenho que dar até chegar nesse objetivo geral. Bem isso. Esses passos, geralmente, vão ser os capítulos do teu artigo. Metodologia? Então, metodologia é bem fácil, né? Então, para trabalho exploratório, a pesquisa será exploratória, a metodologia de uma pesquisa exploratória é bibliográfica. E aí você tem que mostrar as fontes, de onde elas vêm. Será feito o levantamento a partir do banco de dados da CAPES, a partir do banco de dados do Google Acadêmico, e a seleção de dados será a partir da chave. Vamos pegar aqui o exemplo Bourdieu ou ideia de campo, e será feita nos trabalhos desde os últimos 5 anos. Pretende-se tabular esses dados após o levantamento e selecionando aqueles que são mais relevantes para a nossa pesquisa. Pronto, essa é a metodologia. A ideia da metodologia é mostrar como você vai chegar aos dados que você quer coletar, tá? Cronograma de execução. Então agora, vamos aqui primeiro. Qual é o seu programa? Então o nosso trabalho começa em maio. Então bem simples, ó. Maio, junho, julho, você vai ler. Agosto, setembro, você começa a escrever. Vai escrever introdução e desenvolvimento. Outubro, você está terminando a escrita. Novembro, nós estamos analisando. E dezembro, você está me mandando e está fazendo correção com o orientador. E dezembro, nós estamos concluindo a pesquisa. É isso aí. Tá? Então, maio, junho, julho, só leitura. Agosto, setembro, outubro, escrita. Novembro e dezembro, conferência e apresentação. Okay? Plano de trabalho acadêmico. Então aqui, detalhar o que você vai fazer. Então assim, na primeira etapa de leitura, nós vamos ler tais e tais, os artigos selecionados do banco de dados. Vai ter algum livro? Nós vamos ler o livro tal. Então, na segunda etapa de escrita, então nós falamos que os 3 primeiros meses, leitura, né? Aí quando for agosto, setembro e outubro, aí você vai colocar no mês de agosto, setembro e outubro será feita a escrita da introdução, desenvolvimento e tal, enviado para o orientador para que seja feita conferência, retornado. Então só explicar o que vai acontecer em cada etapa. Resultados esperados. Aqui é a hipótese, né? Então aquela hipótese que você fez assim, você retoma ela aqui. Espera-se que ao término da pesquisa, esse trabalho sobre Pierre Bourdieu, né? Então ajude a entender melhor, aqui pode colocar melhor o conceito de campo, relacionando com a sociedade atual, né? Relacionando com os conhecimentos adquiridos durante a graduação em sociologia, né? E por meio disso fornecer fundamentos para que sejam feitas maiores pesquisas e que também atendam às necessidades da sociedade de compreender os conflitos e como observar esses conflitos por meio das ideias de campo. Feito isso daqui, referência bibliográfica, tem que colocar sempre que é os artigos que você pesquisou. Agora vamos lá. Como assim, professor, artigo? Então, antes de você fazer tudo isso aqui que eu já falei para vocês, o ideal é, achou o tema que você quer pesquisar? Achei, professor. Quero pesquisar esse Bourdieu aí. Beleza. Vai lá no Google Acadêmico e no portal Periódicos da CAPES e baixa lá, pelo menos, tá? Pelo menos uns 10 artigos sobre eles. Artigos de no máximo 10 anos. Mais de 10 anos não precisa nem pegar, que já é carne de vaca, já tá batido. Pega artigo dos últimos 10 anos, tá? No máximo, 5 anos é melhor. Mas se não achar, pega até 10. Os últimos 10 anos. E esses artigos, então, você vai ler
E quando você for lendo esses artigos, você já vai resumindo, separando ideias principais, porque esses artigos vão te dar ideias para que você faça tenha um melhor aproveitamento nesse primeiro momento aqui. E esses artigos já vão servir de referência aqui para que você coloque. Professor, então na minha referência bibliográfica só vai ter artigo? É ruim isso? Claro que não, gente. Artigo, para mim, é melhor do que livro. Porque artigo tem todo um rastreamento e controle por doutores. Livro não, livro é um negócio de marketing. Agora, se você quiser pesquisar algum livro, pesquise os livros que estão citados nas bibliografias dos artigos que você pesquisou. Tá? Porque esses artigos vão ajudar. E essa é a dica. Lê um artigo, vai para a bibliografia. Porque da bibliografia dele cita outros artigos que podem ser úteis para você. Fechado isso aqui, não esquece de voltar lá no resumo. Lembra lá do comecinho? Que faltou? E por último, aí o resumo. Agora que a gente já tem a ideia da pesquisa, você coloca o resumo. Então, o resumo começa o quê? Primeiro, apresentar de forma clara, concisa, o objetivo da pesquisa. Então, a primeira coisa, essa pesquisa é sobre o pensamento de Pierre Bourdieu. Olha lá, objetivo, pretende-se analisar a ideia de campo de Pierre Bourdieu. Ponto. Metodologia. Aí, Pierre Bourdieu, objetivo de pesquisa. Objetivos, pode colocar aqui, objetivos específicos. Não está aqui, mas pode colocar. Para atender a esse objetivo, pretende, primeiro, estudar a obra de Pierre Bourdieu no livro tal, estudar o contexto da sociologia brasileira e fazer uma comparação entre as duas. Pronto. Então aí, objetivo. Metodologia. Para que isso aconteça, será uma pesquisa exploratória. Básica, tá? Básica. Por que básica? Porque a ideia dela é explorar. Então você pode colocar básica, exploratória, e será feita por meio de análise bibliográfica, ok? Se for uma pesquisa de campo, você pode colocar básica, exploratória, realizada por meio de pesquisa de campo, vai mudar só a forma. E analisados os dados por meio de tabulação. A partir disso, selecionadas o conteúdo que será exposto na pesquisa. É isso. Tá? Aí o critério para a seleção será os artigos levantados no banco de pesquisa nos últimos 5 anos que contenham informações sobre o tema e sejam publicados aqui em território brasileiro. Também pode em outros territórios? Pode. Se tiver habilidade e quiser ler inglês, pode pesquisar no banco do ResearchGates, né? Aí tem bancos internacionais, você pode pesquisar também os artigos. Ali continua metodologia, forma de coleta e tratamento de dados, já falei aqui, né? Você vai, então, fazer a bibliográfica, coletar os dados por meio de seleção e fazer, então, seleção por aproximação de conteúdo e fazer, então, tratamento por tabulação, para entender a aproximação e relacionamento com os dados. E apresentar o resultado esperado. Espera-se, então, que ao final essa pesquisa tenha fornecido mais dados para melhor compreensão do pensamento de Pierre Bourdieu e da sua ideia de campo. O mesmo pode aplicar em história, em filosofia, né? É só pegar o personagem e fazer, tá? Feito isso daqui, você está terminado. Lembrar sempre que tem que ter no máximo 300 palavras. Não esquecer das características que ele pede aqui, ó. Fonte ser igual UI7, tamanho 10. Tá? Ele coloca aqui, ó. Deve ser inserido sequenciamento diferente do título, os nomes. Sempre observar bem isso, porque isso aqui tudo vale ponto para quem quer tentar a bolsa. Então, você vai dizer, professor, eu não quero tentar a bolsa, eu quero só fazer a pesquisa. Você pode ficar um pouco mais tranquilo. Mas mesmo assim, mesmo para quem quer fazer só a pesquisa, também vai ter seleção. Se você fizer um negócio de qualquer jeito e jogar lá, a chance de você não conseguir fazer a pesquisa é grande. Faça da melhor forma possível, porque os melhores trabalhos é que vão ser selecionados. Tanto para quem quer fazer a pesquisa, quanto para quem quer participar das bolsas. Detalhe. Fala assim, professor, mas eu não sei nada, professor. Mas ninguém sabe nada, tá todo mundo entrando agora. Então fique tranquilo, tá? Você não você não vai estar numa situação ruim porque você está começando agora. Todo mundo que vai concorrer com você está começando agora. Então é mais tranquilo. Salvo um ou outro aluno que já fez no ano passado e pode se inscrever novamente, a maioria dos alunos não tem experiência nenhuma com projeto científico. Então a dica é essa para você. Tá bom, então, gente, ó, fico por aqui. Qualquer coisa você pode nos procurar, professor Eduardo, pode procurar aí os mediadores, que nós vamos estar ajudando você aí para poder fazer isso. Só não esquece, data final para postar isso é dia 10. Então mande para nós, no máximo, o seu trabalho até o dia 9. Tem um formulário onde você vai postar isso, vai ficar o link aqui embaixo também, e aí você só pegar, baixou, preencheu com cuidado. Você faz isso umas 2, 3 horas, você sentar com calma.
e aí você envia, que nós conseguimos aí te ajudar também, fazer uma análise, orientar no que precisa, e aí você já concorre a isso, que pode ser muito importante. Detalhe, nós temos todo ano. Ah, não deu certo esse ano, professor. Posso fazer ano que vem? Pode fazer ano que vem. Ah, eu fiz esse ano, quero fazer ano que vem de novo? Pode fazer os 3 anos. Detalhe, quanto mais você fizer, melhor vai ficar o teu currículo. Porque você sai da faculdade já formado, com produção científica, com participação em congresso, com participação em projeto científico. Então isso aí vai fazer do teu currículo dar um salto na frente aí em relação à formação. Obrigado então, pessoal. Vejo vocês na iniciação científica e nos grupos de pesquisa. Tchau, até mais.